igreja. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre d'Éphésiens. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Efésios. Éphésiens chapitre 5. Efésios capítulo Nous 5. lisons à partir du verset 22 comme c'était la fois passée. Vamos ler a partir do versículo 22, conforme nós lemos a vez passada. Éphésiens chapitre 5. Efésios capítulo 5. Nous lisons à partir du verset 22. Vamos ler a partir do versículo 22. Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mari, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a eu sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher referencia o marido. Ok, 1 Samuel chapitre 17, 1 Samuel capítulo 17, verset 24. versículo 24. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait: avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui: que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit: c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: viste daquele homem que subiu, pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas e lhe dará sua filha, e fará franca a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo? E o povo tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir.
Oui, ça va déjà. Inclinons la tête pour la prière. Oui. Vamos inclinar a cabeça para orar ao Senhor. Dieu bien-aimé, Deus bem-amado, Dieu tout-puissant, Deus Todo-Poderoso, auteur de la vie éternelle autor da vida eterna, et donateur de tout don excellent. doador de todo dom excelente. Dieu de William Aaron Branham, Deus de William Branham, toi la nuée de gloire, tua nuvem da glória, toi la colonne de feu, tua coluna de fogo, toi le message du temps de la tua fin. mensagem do tempo do fim. Nous te disons merci ce matin Te dissemos obrigado esta manhã pour ta main puissante qui nous a gardés, protégés, pela tua mão poderosa que nos guardou qui protegidos nous a ramenés dans cet endroit pour communier encore avec e nos toi. trouxe aqui para comungar consigo. Daigne pardonner toute incrédulité en nous, Seigneur, Possa perdoar tudo quanto que fizemos mal et ôter en nous toute mondanité, Père. e tirar de nós toda a modernidade do Pai, Mais puisse ta nature entrer en nous et nous dominer, Seigneur. e que a sua natureza possa entrar em nós. Il y a des frères et sœurs dans cet endroit ici. Há irmãos e irmãs neste sítio, Il y a des papas, des mamans, Seigneur, há papás e mamães, Senhor, qui sont convaincus dans leur cœur que toi, Dieu, tu as envoyé un prophète que estão convencidos de seus corações que tu, Deus, enviaste prophète et que tu as donné à ces prophètes le message de perfection. e que destes profetas a mensagem da perfeição Et qu'un jour nous devons quitter cette terre pour ta rencontre. e que dia vamos deixar esta terra para ir ao seu encontro. Mais la possibilité de défier la loi de la pesanteur Mas a possibilidade de desafiar a lei da gravitação n'est qu'au travers de ce message ici, Seigneur. é só através desta mensagem. Parle à leur cœur, Fale aos seus corações, descends et honore leur foi, Père. desce e honra sua fé, Pai. Bénis les visiteurs, oh Dieu. Abençoe tanto Deus. Bénis les offices de cette église. Abençoe os ofícios nessa igreja. Bénis cet enseignement qui est tellement important pour nous, Seigneur. Abençoe esse ensino que é tão importante para nós, Senhor. Et aide-nous à ne répéter que le prophète. E ajuda-nos a repetir somente o profeta. Nous recommandons à toi, Nos abandonamos suas au mãos. nom du Seigneur Jésus-Christ. No nome de Jesus Cristo. Amen. Amém. Ok, nous vous saluons tous, Église, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Saudamos todos no nome de Jesus Cristo. Et nous remercions le Seigneur pour sa grâce envers nous. Agradecemos ao Senhor pela sua graça para nós. Il nous a gardés depuis les jours passés. E nos guardou desde os dias passados. Et dans sa miséricorde, nous voici encore dans cet endroit ici E na sua misericórdia, eis que estamos de novo neste sítio pour écouter sa parole. para ouvirmos a sua palavra. Nos frères et sœurs qui sont ici pour la première fois, Aos nossos irmãos e irmãs que estão aqui pela primeira vez, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ. vos saudamos no precioso nome de Jesus Cristo. Et nous vous souhaitons la bienvenue dans cet endroit E ici. o desejamos bem-vindos neste sítio. Nous ne sommes pas réunis au nom de William Branham ici, non. Não estamos aqui reunidos em nome de William Branham, Nous não. ne sommes pas des branhamistes, non. Nós não somos branhamistas, não. Nous sommes des chrétiens. Somos cristãos. Nous croyons au Seigneur Jésus-Christ. Nós queremos ao Senhor Jesus Nous Cristo. croyons à la Bible. Nós queremos a Bíblia. Et nous croyons aux promesses de la Bible en rapport avec notre temps. E cremos nas promessas da Bíblia em relação ao nosso tempo. Et Dieu avait promis dans la Bible E Deus na Bíblia prometeu qu'à la fin des temps pour nous les gentils, que no fim dos tempos para nós il gentios, enverra l'esprit d'Élie. Ele enviaria o Espírito de Elias. Cet esprit devait oindre un homme des nations Esse Espírito devia ungir homem das nações pour nous ramener dans la Bible. para levar de volta a Bíblia. Et cette promesse s'est accomplie dans notre bien-aimé frère William Aaron Branham. E esta promessa cumpriu nesse nosso irmão bem amado, irmão Il Branham. n'est pas notre Dieu, il n'est pas notre chef. Ele não é nosso Deus, não é nosso chefe. C'est un instrument que Dieu a utilisé aujourd'hui. É instrumento que Deus hoje usou, Puisque depuis l'Ancien Testament, porque desde o Antigo Testamento, avant de parler aux humains, antes de falar aos humanos, Dieu utilisait toujours un être humain. Deus sempre usava Et humano. Dieu l'a utilisé E Deus o usou avec un message confirmé. com uma mensagem confirmada. Donc ce que vous allez écouter ce matin ici, Portanto, que você vai ouvir esta ce manhã n'est pas le fruit d'une recherche théologique, não é fruto de uma pesquisa teológica, mais c'est la pensée fraîche de Dieu exprimée par son Amém. prophète. mas é o pensamento fresco de Deus expressado pelo seu profeta. Voilà pourquoi Dieu lui-même était descendu pour le confirmer avec des signes surnaturels. É isso porque Deus ele próprio desceu para o confirmar com sinais sobrenaturais. Donc quand vous apprendrez, Branham a dit, ne savez pas choper. Portanto, quando ouvir Branham disse, não se C'est escandalize. le retour à la Bible. É o regresso à Bíblia Et mesmo. vérifiez, vous allez trouver cela dans la Bible. Oui. Verifica que vais encontrar isso na Bíblia. Amen. Amém. Voilà, notre programme cette semaine. Nosso programa para esta semana, Donc vendredi, samedi encore, nous avons de prier. de novo, da sexta para sábado, temos vigília de Vraiment, oração. chaque membre de cette église, soyez présents. Oui. E cada membro da igreja esteja presente. Même avec des enfants, venez, soyez présents. Oui. Mesmo até com as crianças,
venham, estejam presentes. vendredi et puis samedi. Tanto de sábado, de sexta para sábado. Ok, par la grâce de Dieu, le dimanche passé, La graça de Deus, domingo passado, nous avions commencé notre enseignement sur le mariage et le divorce. nós tínhamos iniciado nosso ensino sobre casamento e divórcio. Alors, le dimanche passé, c'était l'introduction. Domingo passado foi a introdução. Nous avions vu l'importance de cet enseignement dans l'église. Nós vimos a importância desse ensinamento na igreja. C'est parmi les enseignements chaves de l'église, Está entre os ensinos chaves da igreja, parmi les enseignements fondamentaux de entre l'église. ensinos fundamentais da igreja. Et comment Frère Branham a lié cela au ministère du pasteur, E como que o irmão Brana ligou aquilo ao ministério do pastor? puisque le mariage est lié au salut. Porque o casamento está ligado à salvação. Et c'est Dieu lui-même qui traite les problèmes de mariage. E Deus ele próprio é quem trata o problema do Et casamento. comment depuis la Genèse, Dieu lui-même était descendu. E como é que de Gênesis Deus ele próprio Et desceu. à la fin, Dieu lui-même va descendre E no fim Deus ele próprio vai descer pour juger les gens qui ont négligé sa parole en rapport avec le mariage. para julgar as pessoas que negligenciaram a sua palavra em relação ao casamento. La Bible dit que les saints jugeront la terre, A Bíblia diz que os santos vão julgar a terra, mais les impudiques et les adultères, mas adultos e prostitutos, c'est Dieu lui-même qui va s'occuper é o d'eux. Deus ele próprio vai se ocupar deles. Donc le mariage est lié à la nouvelle naissance, Portanto, o casamento está ligado ao novo nascimento, il est lié au ministère, está ligado ao ministério. et c'est la porte d'entrée de beaucoup d'erreurs que les gens commettent, même dans le ministère, même dans la vie chrétienne. E a porta de entrada de muitas pessoas cometem muitos erros até no ministério. Et voilà pourquoi Fabanam a lié cela au ministère du pasteur. É por isso que o irmão Brana ligou isso ao ministério do pastor. Et que ce que nous appelons église, E que o que nós chamamos igreja ce n'est pas le bâtiment, non, non. não é o edifício, não. Mais c'est un groupe de gens réunis autour des principes. Mas Amen. é um grupo de gente reunidas à volta de Et Fabanam princípios. dit que le succès d'une église O irmão Brana diz que o sucesso de uma igreja ne consiste pas en sa capacité de guérir les malades, não consiste na sua capacidade de curar os doentes, bien que la guérison des malades se fait partie de l'une des missions de l'église, embora que a cura divina faz parte de uma das missões da igreja, ou en sa capacité de bien chanter, ou então a sua capacidade de saber bem bien cantar, que l'église soit aussi la maison de louange. embora que a igreja seja também casa Mais de le louvor. succès d'une église Mas o sucesso de uma igreja consiste en ce genre d'enseignements qui sont diffusés dans cette église-là. consiste em um gênero de ensino que estão dispensados nessa igreja. Et la capacité qu'ont les croyants de mettre en pratique cet enseignement-là. E a capacidade de crentes de pôr em prática aqueles ensinos. C'est ça le succès d'une église. Isto aqui é o sucesso de uma Les igreja. gens d'enseignement que les gens écoutent, les gens qui sont dans cette église-là. O tipo de ensino que as pessoas estão a ouvir, as pessoas que estão naquela igreja. Et leur capacité à mettre en pratique ces enseignements. E a sua capacidade de pôr em prática aqueles ensinos. Amen. Amém. C'est ça une église. É isto uma igreja. Bon, vous pouvez être un fils de Dieu, Sim, você pode ser um filho une de fille Deus, de Dieu, uma filha de Deus. et par après être déchu de la grâce. E depois ser descaído da graça. Vous pouvez être une véritable église de Dieu, Você pode ser um verdadeiro. et à la filho de fin être une église déchue de la grâce. Deus. E no fim ser uma igreja descaída da graça. Frère Branham donne Genèse chapitre 6. Mambrana interpreta Gênesis La 6. Bible dit quand le Fils de Dieu A vit Bíblia que les diz filles que des hommes. quando os filhos de Deus viram as filhas dos Branham homens, dit qu'ils étaient des fils de Dieu, Mambrana disse que eram filhos de mais Deus, ils étaient déchus de la grâce. mas descaíram da graça. Il parle aussi de la sortie des enfants d'Israël, E fala também da saída dos filhos de Israel, de l'Égypte vers la terre promise. do Egito para a terra prometida. Et en cours de route, ils avaient croisé Balaam. E no caminho cruzaram o Balaam. Et avec les enseignements de Balaam, E com o ensinamento de Balaam, les enfants d'Israël ont commencé à prendre en mariage les filles de Moab. e os filhos de Israel começaram a tomar o casamento de filhos de Moab. Balaam dit que c'était des fils de Dieu, Branham disse que eram filhos de mais ils Deus, étaient devenus des fils de Dieu déchus de la mas grâce. tornaram-se filhos de Deus descaídos da graça. Ah, déchus de la grâce, oui. Sim, descaíram da graça. Oui. Et Frère dit que ce qui s'est passé du temps de Noé, Irmã Brana disse que o que il y avait aconteceu des no tempo de véritables Noé, fils de Dieu, havia verdadeiros filhos des de Deus, véritables filles de Dieu, verdadeiros servos de Deus, mais à cause de mariage et divorce, mas por causa do casamento e divórcio, ils ont pris de mauvais engagements eles tomaram mais et engajamento ils ont tourné la grâce de Dieu, le dos à la grâce de Dieu. e deram as costas da graça de Deus. Ils étaient vomis de l'économie de Dieu. E eles foram vomitados da economia de Deus. Cela va aussi se répéter dans le temps de la fin. E aquilo vai se repetir também no tempo de fim. Il y aura des églises avec ces photos ici. Haverá igrejas com estas Nous on fotos, prêchera Branham a dit. onde vai se pregar. Branham diz, Mais Branham cette disse, église sera déchue de la grâce. mas aquela igreja estará descaída Donc da graça de l'enseignement Deus. sur le mariage concerne tout le monde. Portanto, o ensino sobre o casamento e Puisque divórcio chacun de concerne nous, todo il est mundo. diacre, c'est-à-dire surveillant
surveillant de l'un de l'autre. Portanto, porque cada de nós é diácono, quer dizer, supervisor do outro. Il est surveillant de la bonne marche de cette église ici. Ele é supervisor de uma boa marcha desta igreja. Voilà pourquoi, avant de consacrer les gens, É porque antes de consagrar as pessoas, le pasteur doit présenter ces couples-là à l'église. o pastor tem que apresentar esse casal à igreja. Et chaque membre de l'église est appelé à investir. E cada membro da igreja é chamado a investigar. Être sûr que non, c'est une union d'après la parole de Dieu. Ter a certeza que não esta é uma união segundo a palavra de Et Deus. avant même la bénédiction, E antes de ter a bênção, le pasteur doit poser la question à o l'église. pastor tem que fazer a pergunta à igreja. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui connaît quelque chose, Será que há alguém nesta sala que conhece algo? qui puisse faire en sorte que nous puissions arrêter ces cérémonies Pode ici? fazer com que não possamos parar esta cerimônia. Là, chacun est devant sa responsabilité. Com isso, cada está perante as suas Et que si vous responsabilidades. savez cela, mais vous ne voulez pas le dire, E agora, se você sabe algo, não quer revelar, vous êtes la partie de l'église qui répondra pour ces péchés-là le jour du jugement. você é a parte da igreja que vai responder por aquele pecado no dia do julgamento. Amen. Amém. Amen. Amen. Donc le mariage est une responsabilité, Portanto, o casamento é uma responsabilidade. non seulement pour les pasteurs, mais Não pour tout le somente monde. para o pastor, mas todo mundo. Amen. Amen. Je crois que c'était notre introduction. Creio que foi a nossa introdução. Nous avons vu que l'église, Nós vimos que a igreja, quand les enfants de Dieu, quando o filho de Deus, le membre de l'église commence à se comporter n'importe comment, o membro da igreja começa a se comportar de qualquer surtout forma, dans ces domaines-là, tanto, si le membre de l'église se o membro da igreja commence à se comporter n'importe comment, começa a se comportar de qualquer forma, dans ces domaines-là du mariage, naquele domínio do casamento, wana église ekoufi. assim a igreja está destruída. Amen. Amen. Église ekoufi déjà. A igreja morreu. Donc chacun de nous est diacre Então, cada de nós é diácono. de l'un de l'autre dans ces domaines-là. Portanto, ele tem papel para esse Voilà, domínio. on va moquer en bref ce qu'on avait vu la fois passée. Portanto, em breve, é aquilo que nós vimos na vez Alors passada. aujourd'hui, nous entamons ce qui était déjà dit la fois passée sur le mariage chrétien. E hoje vamos iniciar aquilo que nós já dissemos sobre o casamento cristão. Donc une deuxième partie de notre grand enseignement sur le mariage chrétien. Portanto, é a segunda parte do nosso ensino sobre o casamento Nous cristão. avons vu qu'au commencement, d'abord dans l'éternité, Dieu était seul. Nós vimos que na eternidade Deus estava sozinho. Il était le grand esprit qui remplissait l'univers. Ele era o grande espírito que estava a encher o universo. Après, il s'était condensé dans un même endroit. Depois condensou-se num só sítio. Avant, il était comme le vent remplit l'espace aujourd'hui. Não é como mais o vento que está hoje. Avant, dans l'éternité, Antes, na eternidade, era como o il vento. était comme assim. le vent qui remplit l'espace maintenant. Era como o vento que está a encher o espaço. Après, il avait quitté cette forme-là. Depois deixou aquela forma. Il s'était créé un corps. Ele criou para si corpo. Il était entré pleinement dans ce corps-là. E entrou plenamente naquele corpo. Et ce corps-là est appelé la parole. E aquele corpo é chamado a palavra. Amen. Amen. C'est un corps qui a deux membres, É corpo que tem membros, qui a des yeux, tem olhos, qui a des cheveux, ainsi de suite. tem cabelo. Et dans ce corps-là, E naquele corpo, il a commencé à prononcer la parole pour ele prier começou maintenant. a pronunciar a palavra. Et le premier jour, le deuxième jour, E o primeiro e segundo dia, tout ce que Dieu créait était bon. tudo quanto Deus criou era bom. Jusqu'au sixième jour, il avait créé un homme à son image. Até o sexto dia ele criou homem à sua imagem. L'homme là, du commencement, était un homme esprit, Aquele homem de princípio era qui était espírito, fait à l'image de Dieu. que foi feito à imagem de Deus. Mais après, il avait pris cet homme-là esprit, il l'avait introduit dans une motte de terre. Mas depois tomou aquele homem espírito e meteu no monte de terra. Il avait pris les 16 éléments chimiques qui composent la terre ici. E ele tomou 16 elementos que compõem a Il terra. avait formé le corps de cet homme-là. Formou o corpo daquele homem. Maintenant, il a pris l'esprit qui était fait à son image E là. tomou aquele espírito que foi feito à sua Il l'avait imagem. introduit dans ce corps. E o introduziu naquele corpo. Or, Ora, dans chaque espèce, il y avait un couple pour chaque espèce. para cada espécie havia casal. Il y avait un lion et une lionne. Havia leão, uma leoa. Un tigre et une tigresse. Tigre, uma tigre. Un coq et une poule. Galho, uma Mais galinha. par après, il est venu maintenant créer Adam. Mas depois ele criou Adão. Adam n'était pas un couple. Adão não era casal. C'était un seul bloc. Era só bloco. Mais à l'intérieur de lui, il y avait deux natures, deux Mas no esprits. interior dele havia duas naturezas, dois espíritos. Il y avait l'esprit masculin et puis l'esprit féminin. Havia espírito masculino e espírito feminino. C'était ça Adam au commencement. Era esse o Adão no princípio. Ces détails sont très importants
Esses detalhes estão muito Ça va importantes. vraiment nous aider quand on va parler de la polygamie et du divorce. É porque mais tarde vamos falar da poligamia e divórcio. Ok, c'était un seul bloc comme ça, Portanto, era um único bloco assim, avec deux esprits à l'intérieur de lui. com 12 espíritos dentro do seu interior. Mais chez le lion, Mas para o leão, chez le léopard o leopardo et d'autres espèces, il n'y avait pas ce phénomène ici. e outras espécies não havia esse fenômeno. Ils étaient créés séparément, Foram criados separadamente, le mâle et la femelle. o macho e a fêmea. Mais Adam était fait comme ça, un seul bloc dès le Mas Adão commencement, foi feito assim, um bloco, duas naturezas. avec les deux esprits à l'intérieur de lui. Com os seus dois espíritos no seu interior. C'est-à-dire qu'on voyait un seul corps, Quer dizer, via-se um só corpo, mais avec deux natures à l'intérieur. mas com duas naturezas no interior. Alors Dieu a regardé Adam. Então Deus olhou para Adão. C'est Dieu qui avait dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. E Deus é quem disse que não é bom que Deus, o Ce homem n'était seja pas un só. musicien qui avait dit que non, tu dois te marier. Non, non. Não foi um músico que disse, não, você tem que se casar, Ce não. n'était pas un pasteur. Não foi um pastor, Ce não. n'était pas une maman commissionnaire. Não foi uma mãe comissionária, não. Mais c'est Dieu qui avait dit cela. Mas foi Deus é quem disse Il n'est isso, pas bon que l'homme que soit não é seul. bom que o homem seja só. Je lui ferai une aide semblable à lui. Farei para ele um ajudante semelhante a Fabana ele. m'interprète. Irmão Branham Il interpreta. dit qu'Adam était fait à l'image de Dieu. Disse Adão foi feita a imagem de Deus. Mais la femme n'est pas faite à l'image de Dieu. Mas a mulher não foi feita a imagem de La Deus. femme est faite à l'image de son mari. Mas a mulher foi feita a imagem do seu marido. Amen. Amém. Adam était la dernière créature de Dieu. Adão foi a última criatura de Il Deus. était obra prima de Dieu, le chef-d'œuvre de Dieu. Era a obra-prima de Deus. Dieu devait se reposer maintenant. Deus agora devia repousar-se. Mais Dieu n'a pas créé Ève directement. Mas Deus não criou diretamente. Ève, c'est un sous-produit, un produit dérivé. A Eva, tanto é um subproduto, tanto uma derivada. C'est-à-dire qu'elle était tirée des côtes d'Adam. Quer dizer que foi tirado do corpo de Adão. Maintenant, il y avait ces deux esprits à l'intérieur de lui, Agora havia dois espíritos no seu interior. l'esprit masculin et l'esprit O féminin. espírito masculino e feminino. L'esprit masculin, c'est un esprit dur, O espírito masculino é um espírito duro. un esprit ferme, Um espírito firme. puisqu'il est appelé à diriger. Porque foi chamado para dirigir. Maintenant, l'esprit féminin, c'est un esprit tendre, Agora o espírito feminino é um espírito terno. c'est un esprit doux, Um espírito manso. c'est un esprit obéissant, Um espírito obediente. c'est un esprit gentil, Um espírito gentil. c'est un esprit Um généreux, espírito generoso. c'est un esprit Um miséricordieux, espírito misericordioso. c'est un esprit Um compatissant. espírito compassivo. Molimo mon sang tout est. Não o Espírito Santo. Esprit naturel féminin. Mas o espírito natural feminino. Amen. Amém. Amen. Amém. Vous aimez la parole de Dieu? Amam a palavra de Deus. Vous aimez le prophète? Amam o profeta. La Bible est dans Jérémie chapitre 8. A Bíblia diz em Jeremias 8. Jérémie a regardé les conditions de son peuple. Jeremias estava a olhar para a condição do seu Il a povo. commencé à pleurer. E ele começou a chorar. Pourquoi Batu Bazo bongo maté? Por que as pessoas não estão a se converter? Pourquoi Batu Bazo changé? Por que as pessoas não estão a mudar? Je suis dans la douleur, moi, Jérémie. Estão em dores, eu, Jeremias. Jérémie chapitre 8, je ne sais pas si je vais voir ça. Jeremias 8. Oh là là, je ne le verrai pas. N'y a-t-il point du baume en Galade? Não há bálsamo em Est-ce que Gileade. Maté ya solo exate? Será que não há verdadeiro ensino? Est-ce que vraiment liloba ya solo exate? Será que não há verdadeira palavra de Deus? Pourquoi Batu Bazo changé? Por que as pessoas não estão a mudar? La moisson est passée. A ceifa passou. Jérémie chapitre 8, verset 20. Jeremias 8, 20. L'été est fini O verão terminou. et nous ne sommes pas sauvés. E nós não somos Vous connaissez salvos. la moisson dans la Bible? Sabe a exposição da Bíblia? La moisson, c'est la deuxième pluie. A ceifa é a segunda chuva. La deuxième pluie, A segunda chuva c'est cet ange ici. é este anjo. Aujourd'hui, dans ce temps de la fin, Hoje, nesse tempo de fim, Dieu avait promis que je vais me kénoser moi-même. Deus ele tomou a decisão que eu vou eu próprio colocar. Quer dizer, eu próprio Deus vou descer. Nakodefa nzoto ya un être humain. Eu vou emprestar o corpo de um ser humano. Nakosimba Bible na te ya bana nanga ngamo Eu vou pegar a Bíblia, eu próprio para pregar os meus filhos. C'est ça la moisson. É isto a ceifa. Nous avons écouté les 70 semaines de Daniel. Nós ouvimos 70 semanas de Le Daniel. septième saut. O sétimo céu. Les mystères de ceci, de cela. O mistério disso e La aquilo. moisson est passée. Mas a ceifa Nous ne passou. sommes pas sauvés. Mas não somos salvos. Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple. Sou perturbado, quebrantado pela Je do suis meu dans la povo. tristesse. Ando de luto. L'épouvante me saisit. O espanto se apoderou N'y de mim. a-t-il point de baume en Então Galade? não aguento em N'y Gileade. a-t-il point de médecin? Não há lá médico. Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère Por donc que, pois, não pas? teve lugar a cura da filha do meu povo?
des gens qui ont écouté Dieu prêcher la parole de Dieu. Pessoas que ouviram Deus pregar a palavra de Deus. C'est que les disciples entendaient. O que os discípulos ouviam. C'est que Jésus avait promis. O que Jesus prometeu. Yesu mwana na Nzambe. Jesus, filho de Deus. Parle-nous un peu Fala-nos de ta seconde venue, da sua segunda de vinda. ton avènement. Da sua vinda. Il dit, je ne sais pas. Disse eu não sei. C'est le Père seul qui le sait. É o Pai só sabe. Vous connaissez le Père de Jésus? Sabem quem é o Pai de C'est Jesus? cette colonne de feu sur la tête de William Branham. Esta coluna de fogo que está por cima C'est da lui cabeça le de Père de Abraão. Jésus. É ele o Pai Quand de Jesus. Jésus disait que le Père est plus grand que moi, Jesus dizia que o Pai é maior que il eu. parlait de cette colonne de E feu. ele falava daquela coluna de fogo. Ah. É isso. Yo oyoki makambo Yesu tango azalaki na mabele awa ayebaki te. Tu ouviste as coisas quando Jesus estava aqui na terra, não sabia. Mais ozobongwa makaka te. Mas não está se preocupando. Écoutez cette vérité. Escuta essa verdade. Soki message oyo échangé yo te, Se esta mensagem não te mudar, ça prouve que oza no mwana Nzambe te. isso prova que você não é filho de Deus. Amém. Judas, un ministre, un prédicateur puissant, Judas é ministro, poderoso pregador. à côté de Jésus de Ao Nazareth. lado de Jesus Nazareno. Si le pasteur a le Saint-Esprit, église ici dans le santo. Se o pastor tem o Espírito Santo, a igreja também tem que ter o Espírito Si le Santo. pasteur a bongama, église ici est bongama. Se o pastor está... Jésus, son pasteur. E Jesus, seu pastor. Judas à côté de lui. Judas do seu lado. Mais Jésus est incapable de changer. Mas Judas era incapaz de mudar. Chaque fois qu'il y a la moisson, Sempre que há ceifa, il y a trois sortes de croyants. há três tipos de crentes. Ils ont bateau message changer bangote. Há pessoas que a mensagem não vai lhes mudar. Alors, ozo silikelanga pamba, mitala sikoyo. Então você está se zangando contra mim. Naza mwana musala na yo. Eu sou teu servo. Pona bolamu na yo. É para o teu bem. Ozo inanga pamba. É em vão que você me Puisque odeia. avant okata mutema 5 minutes avant. Porque antes você morrer, 5 Okoyoka minutos verité, yo. antes, você vai ouvir essa verdade. Okoyeba ke nazo ke na lola to na lifelo. Você vai saber se você vai ao céu. Nous então, sommes dans le moment le plus mauvais. Estamos no momento mais Où mau. le diable s'est emparé de Em chair. que o diabo apanhou mesmo a Il carne. donne des faux espoirs aux gens. E está a dar falsas esperanças às Donc, pessoas. on se costume, tu as le Saint-Esprit. Se você comprar um fato, você tem On se Espírito sumu, Santo. tu as le Se você Saint-Esprit. comprar isso, você sumo. Mais il n'y a personne. Mas não há ninguém. Non, Dieu dit non, il y a quand même des gens, Ele está a dizer que há des bombardiers sur la de terre, bombardeios na qui terra. vous diront la Que vérité. vão dizer a verdade. Alors, Nzamba sali ki oyoka Então vérité. Deus fez com que você ouça essa Oyi koleka verdade. na filtre ya équipe de dons. Você pode passar por filtro de equipa de dons. Bolo banano, je ne comprends pas ce que ma vie. Falem, ainda não estou entendendo. Ah, você filha de Deus, filho de Deus. Ah, Filtre ane za fraco. aquele filtro é fraco. Olha quand même na filtre ya pasteur. Pode passar no filtro do pastor. Mais ça c'est la parole de Dieu. Mas essa é a palavra de Deus. Oyo bakosaka yango te. Em que você nunca Il n'y vai a que enganar. deux personnes moyo kosate. Essas duas pessoas que você C'est não pode Dieu et ton enganar. propre cœur. É Deus, é teu próprio Alors quand coração. vous écoutez la parole de Dieu Agora, comme ça, quando você ouve a palavra aux de autres Deus, t'es fâché, você se zanga. mais tourne sur ta destinée éternelle. Pergunta-te sobre teu destino. Ce qui lilobe est changé yo te. Se essa palavra não te mudar, C'est pas, hein? lamento. Nzambe. Deus Akiti. desceu. Abin Abraham, emprunte-moi ta veste et Disse ta para cravate. Abraão, empresta-me seu vestido, sua gravata. Emprunte-moi ta Bible. Empresta-me a tua Bíblia. Bapagan babimi. Os pagãos saíram. Bascientiste babimi. Os cientistas saíram. Bamoni piron de faisons qui te souffrent mais un tonnoir. Viram com lá de fogo a descer. Les autres qui te ont matin. Está a Les descer. autres qui te ont matin. Está a descer, Pour subir. prêcher ce que vous écoutez ce matin. Para pregar que você ouve esta manhã. Maintenant, moi na musala na yo aza ko répéter yo o fashirenga. Agora teu cérebro está a te repetir. Você está a ficar zangado. Frère Mabi, on écoute la parole de Dieu avec joie. Abraão disse, escuta essa palavra de Deus com Si alegria. vous écoutez la parole de Dieu avec joie, c'est là vous vous nourrissez du Saint-Esprit. Se você ouve a palavra de Deus com alegria, você alimenta o Mais seu quand espírito. vous le refutez à partir de votre cœur, Agora, quando você recusa isso a partir do seu Abraham coração, dit cela. Abraão disse, Si vous êtes un prédicateur rempli du Saint-Esprit, se você é pregador quand il y a do Espírito Santo, résistance, vous allez sentir quando há cela. resistência, você sente isso. Quand les gens disent aussi Amen à l'Ukuta, vous allez Quando sentir as pessoas ça. também dizem amém de mentiras, você sente. Et après, venez, je vais vous imposer les mains pour recevoir le Saint-Esprit. Depois porque vem, vamos tempar as mãos para Bon, c'est esprit nanga, ça va? Hein? Sim, o meu Espírito Mas Santo tem. Saint-Esprit? Mas o Espírito Santo? Non, d'où vide. Não. O Santo também. Eh. Não. Dans le temps de se flatter, c'est fini. O tempo de mimar acabou-se. Puisque nous sommes des voyageurs ici sur la terre. Porque aqui na Terra somos viajantes. Nous enterrons nos frères.
Nós enterramos nossos Un irmãos. moment, ça sera notre tour à nous. O momento será a nossa Nous vez. ne venons pas à l'église pour des visas, pour de l'argent. Non, Não non. viemos à igreja para vistos e... Nous venons d'abord pour la vie éternelle. Primeiro viemos para a vida eternamente. Dieu a envoyé William Branham, Deus enviou o William c'est Branham. puisqu'il y a un grand événement devant nous. É porque há grande acontecimento diante de nós. Le message nous prépare pour l'enlèvement. E a mensagem nos prepara para o rapto. Amen. Amém. Donc, vous avez tout intérêt à recevoir Maloba. Então você tem todo o respeito. Mitika lokola Marie. Agora abandona-te com Maria. Parle à mon âme, change. Fala minha alma, mude-me. Le temps de tendance, c'est fini. O tempo de tendência já terminou. Ça, c'est la voix directe de Dieu. Esta é a voz direta de Deus. Après 40 ans, 50 ans, Depois de 40, 50 Saint-Esprit anos, va récupérer ma chair, toi, o message. Espírito vai recuperar todas as carnes da mensagem. Dans le cœur des véritables fils de Dieu. Nos corações do verdadeiro Filho de Deus. Il y a une grande différence entre l'assemblée et l'église. Há uma grande diferença entre a Assembleia e a Igreja. C'est dans l'assemblée qu'il y a 3 sortes de croyants. É dentro da Assembleia que há 3 tipos de Mais crentes. dans l'église, il n'y a que des véritables croyants baptisés du Saint-Esprit. Mas na Igreja há só verdadeiros crentes batizados com o Espírito Santo. Le Saint-Esprit, O Espírito Santo c'est cette parole que vous écoutez. é esta palavra que você está a ouvir. Amen. Amém. Frère Branham, quand il prêchait en 104, Quando o irmão Branham estava pregando em il 64, dit, vous savez que ça me fait mal, moi, Branham. disse, você sabe que faz mal eu, En Branham. apportant ces vérités, si je suis en train de frapper mon fils Billy Paul, Pregando essas verdades, estão a bater o meu. j'étais à la fois papa et maman pour lui. Era numa vez pai e mãe para Oh, ele. en mourant, m'a dit, reste avec Billy, prends soin de Billy. Ó, porém, disse que fique com ele, toma cuidado com ele, dele. Amen. Amém. C'est ça la grande séduction de l'Odyssée. Essa é a grande decepção de Laodiceia. Les gens sont capables de se créer des pasteurs et des prédicateurs. As pessoas estão capazes de criar para si pregadores e Aquilo na forme seulement un message. Fica somente com a forma do Mais vous avez mensagem. quelqu'un qui puisse vous dire ce que vous voulez, ce que votre cœur désire là. Mas terá a pessoa que vai dizer aquilo que você quer. Non, ce temps est passé. Não, o tempo é mais. Est-ce que vous en avez posé un jour au mon Nzambe? Você tem que ter o desejo dia para você ver Deus. Ah, non, je suis sauvé. Sim, para dizer sim, eu Babi sou kaka na salvo. lola te non. Não se salva lá no céu, não. Parce que Saint-Esprit na purgatoire te non. Não se recebe o Espírito Santo no purgatório, Parce não. que Saint-Esprit maintenant. Recebe o Espírito Santo agora. Votre attitude par rapport à ce que vous écoutez A sua maintenant. atitude em relação àquilo que você ouve. Il y a des personnes Saint-Esprit. Isso é que vai te dar o Espírito Santo. Et ça, c'est la circoncision de l'âme. Esta é a circuncisão da alma. Amen. Amém. Voilà, Dieu a créé Adam et Ève. Sim, Deus criou Adão e Eva. Oh, il a créé Adam. Criou Adão. Ah, et pour corriger, vous avez corriger indirectement. Merci. Il était tout un bloc. Era um bloco. Il avait l'esprit masculin et l'esprit féminin. Tinha o espírito masculino e feminino. L'esprit féminin, Frère Branham dit, O espírito feminino c'est un esprit consolateur, espírito consolador. un esprit humble, Espírito humilde. un esprit obéissant, Espírito obediente. un esprit généreux, Espírito generoso. un esprit compatissant. Espírito compassivo. Branham dit que si vous voyez une femme trop dure, il y a quelque chose qui ne va pas. Abraão disse que se você ver uma mulher muito dura, há uma coisa que não vai bem. Ah. Il y a des métiers, d'après la parole de Dieu, au moins c'est Sengelia Salaté. A profissão que, segundo a palavra de Deus, a mulher não pode fazer. Je ne permets pas à la femme de prendre l'autorité sur l'homme. Não permito a mulher tomar autoridade sobre o homem. Le Saint-Esprit dans la femme, O Espírito Santo na mulher ça va la rendre obéissante. vai torná-la obediente. Amen. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Agora, o que é que Deus fez? Il n'est pas bon que l'homme soit É seul. bom que o homem seja só. Dieu prend un morceau de son corps. Deus toma uma parte do seu corpo. Ah. Sim. Il ouvre ici. Ela abre aqui Il retire cet esprit ici. e retira esse espírito. À partir du morceau qu'il avait pris de l'homme là, A partir do pedaço que tirou do homem, il a formé le corps de la femme. formou o corpo da mulher. Alors l'esprit féminin là, Agora, aquele espírito il l'a feminino, enveloppé de ce corps ici. e ela portanto, envolveu nesse corpo. Il les a placés ensemble. E os colocou juntos. Ça c'est l'os de mes os, Este é os meus ossos, esprit de mon esprit. espírito do meu espírito. Cet esprit féminin, Esse espírito feminino, il y a longtemps je lisais un livre de psychologie, há muito tempo que lida a psicologia, on expliquait la différence entre la sexualité et la génitalité.
Estava a se explicar essa sexualidade e a genitalidade. Il dit que la génitalité, c'est en rapport avec les organes génitaux. Tanto a genitalidade, portanto, em relação a órgãos genitais. Mais la sexualité, Mas a sexualidade c'est en rapport avec tout ce qui est femme. é em relação a tudo quanto é mulher. Sa voix, son comportement, A sua voz, seu comportamento, sa manière d'agir. a sua maneira de agir. C'est ça la sexualité. É isso, a C'est sexualidade. ça le sexe femelle. Isto, um sexo feminino. Il dit ceci, Batouana, Bapagan, Wana, psychologue, Wana. Diz isso aqueles pagãos, aqueles psicólogos. Le caractère sexuel féminin, O caráter sexual feminino, même si ce n'est pas votre femme, mesmo se não for a sua esposa, vous pouvez bénéficier de ce caractère-là. você pode beneficiar daquele Et caráter. puisque la femme, elle est créée comme ça, Diz généreuse. porque a mulher foi criada assim, generosa. Não pode comer sozinha. Tanga zolia, Quando está a comer, amoni bala msuba zo souffrir, motema esa le passé. vê outras crianças a sofrer, coração Bosa tá bana doendo. boya bolia. Vem criança, vem comer. Compatissant. Compassiva. Ah. Bato bayi bachaka boasi aboete o chef à prison non non. A só não mete assim. É uma mulher assim, chefe. Ah tia yo yo kamabo, li deixa, Assim, bete yote. vai sentir pena, lhe deixa, não. C'est un esprit gentil. É um espírito gentil. Vous savez quand j'étais commerçant, papa Maurice. Quand j'étais commerçant, Quando era comerciante, je faisais maquiller la ouige. fazia aquela uíma, aquela uíma. Oh, comment la route était vraiment trop mauvaise. E aqui os caminhos eram muito mais. Des fois, muito que nanzela. Às vezes o carro avaria no Vous caminho. descendez comme ça, vous attendez un repas. E você desce e você espera. Vous voyez une maman surgir là. Você vê uma maca. C'était na pouco, à 18h, 19h. Ela Aïe, bibi noté. Ele não vos conhece. Il vous voit seulement. Vous vê somente. Bana, manio kongo Filho, ebolia. aqui está a mandioca para vocês comerem. Bana, fufu yango ebolia. Então aqui funge. Azana Saint-Esprit. Não tem Espírito Aïe, Santo. bina ye sauter, sonner. Não sabe nada L'esprit masculin. Mas o espírito L'esprit féminin. O espírito feminino. Généreuse. Generosa. Ça, ce sont des enfants. Esses são filhos. Bauti voyage, wana Quando moi viajam, poussière. E assim poeira. Ils ont só, faim. Tem fome. Quand elle fait ça, ils se sont satisfaits. Quando ela faz, se sente Ils bem. ne vous donnent pas de l'argent. Até não vai me dar dinheiro. Maintenant, je m'étonnerai. Agora eu vou. Moutandimi message à William Branham. Mas só que criou uma mensagem para Abraão. Abali sous le 7e saut. Casou-se sobre o sexo. Ngai na bali yo. Eu casei contigo. Chérie, Querida, avant de te prendre en mariage, antes de tomar a j'avais un enfant dans le eu monde. tinha um filho no Je ne mundo. connaissais pas la parole Não de Dieu. conhecia a palavra de Deus. Taki meu filho, Olha que tá, ma chair, mon sang, minha carne, yo meu moi sangue, sinanga, tu as minhas vous forças. maltraitez cet Você enfant-là. maltrata Que aquele vous avez filho. quand même le Saint-Esprit. Mas você tendo todavia o Espírito Santo. Membre paye un message. Ah, eu queria a mensagem. On a ndako yo soki ngai te, ou Porque bien nesta ngai, ou casa se bien. não for eu, porque eu. Na ba frère angwa carton moi passer de frère Até obinini. aqueles peixes. Ba frère na Aquele luka mão de kimia. papelão. Si ba bala ka brillant to bala na mo sia boy. Tem se casar assim com mulher. Je te prouve que na yebi message. Para te provar que estou aqui nessa mensagem. Tango abandonner poste lobinga na kati ya réunion de célibataire. Quando abandonar Ah, o tangue lá vino sua banana. Estou aí, no reunião do solteiro. Eu vou visitar o irmão Brana. Comme bala ngazane fraco, bon on va prier. Se aquele homem é fraco, então vamos orar. Papa edo kendo prier pour na. Vamos orar para ele. Nani ba prier boy koma na ngote pardon. Papa edo Essa limbisa na. oração não. Une femme Uma mulher naturelle. natural. Ata zanganga. Mesmo se for uma Elle a curandeira. cette générosité là. Mas tem essa generosidade. Cette compassion là. Sim, tem aquela compaixão. Cette gentillesse là. Tem aquela amabilidade. Maintenant Frère Branham dit. Agora o irmão Brana disse. Bolinga Frère Branham hein. Você gosta do irmão Brana? Frère Branham dit. O irmão Brana disse. C'est vrai, on verra le corps après. Sim, veremos o corpo depois. Dieu a créé le corps de la femme plus beau que celui de l'homme. É Deus que criou, formou o corpo da mulher. Oh, il y a des femmes, Dieu l'a créé, elle est très belle comme ça. Há mulheres que Deus criou muito bonitas. Belle de taille, de figure. Bonita de estatura. Quand de vous cara. croisez, oh vraiment, Oh, é muito bonita. Dieu savait qu'il y a. Nzamba aí bolsala. Mais il y a des femmes aussi, Frère Branham dit. Mas a mulher também, irmão Brana. Vous la voyez comme ça, il n'y a rien d'attirant. Você vê nela, não há nada de atrativo. Elle est comme ça naturelle. Ela é assim natural. Elle n'est pas belle. Ela não é Mais elle dit, bonita. ça l'erreur. Diz, cometa o erro. Solo là n'est qu'à mouquer. Conversa com ela somente um Elle pouco. va dégager la gentillesse. Ela fará sair a Elle va amabilidade. dégager la générosité. Fará sair a generosidade. Et quoi, attire attention à eux E télé. aquilo vai atrair a sua atenção. Maintenant le mal, oh là là, c'est pas possible. Si, le mal qu'on a des filles de Dieu qui ont le Saint-Esprit,
O mal que temos é que filha de Deus que tem o Espírito Santo, Até a faculté naturelle exate. mesmo até essa faculdade naturais não tem. Frère Branham dit, Mas Branham disse, j'avais à peu près 14 ans. eu tinha quase 14 anos. Oui, Branham, hein? Vocês conhecem Branham? Ah, Sim. j'ai 7 ans. Vai dar de 7 Ne anos. fume pas, ne bois Não pas. fuma, não bebe. Il avançait, c'est dans quel âge? E ela avançou assim. Il avait aimé une fille. E amou uma mulher. L'ange était descendu. O anjo desceu. L'ange protégeait Frère Branham. O anjo protegeu uma Branham. Combien de filles belles? Quantas moças bonitas? C'est quand quelqu'un a un véritable ministère. Porque quando alguém tem verdade Le ministério, diable va larguer des femmes pour o détruire ce diabo vai ministère. largar mulheres para poder destruir essa Dieu a pessoa. protégé Branham. Mas Deus protegeu Branham. Il dit qu'à 14 ans, j'étais hospitalisé. Desses 14 anos estava no Il y a hospital. l'un de mes amis qui avait laissé sortir sa balle comme ça contre moi. E foi dos meus amigos que atirou assim sobre mim. Et puis, il était hospitalisé. E assim foi En hospitalizado. ce moment-là, il n'avait pas de possibilité. Naquele momento não tinha possibilidade. C'est une famille de chrétiens qui prenait soin de lui Uma maintenant. outra família que tomava Qui cuidado dele. payait ses frais d'hospitalisation. Pagava os seus hospitais. Maintenant, Branham dit, De hospitalidade. là c'est en 64, Mas Branham disse agora, quand on a aqui no hôpital, quando eu estava no hospital, il y avait une infirmière là-bas. havia uma enfermeira lá. Je l'appelais cornichon sucré. Eu chamava colchão. Cette fille-là infirmière, Aquela moça enfermeira. tellement elle était gentille Ela envers era moi. amável. Elle était aimable envers moi. Era muito amável. C'était difficile. Tanto era Il fallait l'amputer les deux jambes. que podiam amputá-lo de Abina boy bokata makolo na ngai Você te. não quer que puta. C'était intoxiqué ainsi de suite. Tanto foi À intoxicado. un moment, il saignait comme No ça. momento estava a sangrar. Il giclait sur son sang. Estava Il pleurait, ça faisait mal. La fille là était. était prête à tout moment pour l'aider. Aquela moça estava pronta. Comment elle prenait soin de moi. Como tomava cuidado de mim. Comment elle me gardait. Como guardava. Elle faisait tout pour moi. Fazia tudo para mim. C'est le regret dans ce longa Branham. A única realidade que eu tinha. Vraiment dans un mois, je suis mukolo mais na bali na infirmière. Eu sou criança, se fosse adulto, podia me casar com essa enfermeira. Sabe pourquoi? Diz por quê? Elle était tellement gentille, Era tão gentil, tellement aimable, tão amável, tellement serviable. tão serviável. C'est le regret, c'est maintenant il a 14 ans, elle a peut-être 18 ans, 19 ans, donc moi na bali mais na bali na ngai. Se eu tivesse lá mais de idade, eu podia me casar com ela. Alors, là j'ai compris maintenant. Agora, J'ai compris pour Maurice. eu entendi. Pourquoi il y a des garçons Por que há moços de 20 ans, de 20 anos, de 30 ans, de 30 anos, avec de belles filles? com moços À bonitos, quel alunda maman moi à 50 ans récupérer jeune garçon avant de Kimia? vai procurar assim, uma mãe de 50 anos. Vous regardez comme ça, il n'y a pas de rapport. Você vê assim, não há relação. Maman presque avec des rides. Essa mão quase que ruga. Yo moi mon balu kitoko boy. Você é moço bonito Eu assim, tiki moi si não belle fille boy. mas você desce assim para essa mamãe assim. Il y a des filles qui chassent des hommes comme ça. Porque há moças que expulsam homens assim. Badala lelo na kangisi ennemi. A partir de hoje eu não vou falar mais contigo. Kolobi sanga li société. Não me fala mais. Na Saint-Esprit quand même a O message. Espírito Santo de toda maneira quando dá mensagem. Mais obengani yo, obengani. Mas você está lhe Ba chocando. kombe ba kolokota Aí ye. estão os corvos vão apanhar. Prière ko changer te non non. Sim, para a oração. Bo bonde là, bo livrer da diable te. Yo mo so livrer qui. Você próprio já lhe entregou. Puisqu'un homme hein, Porque homem aza lokola mbwa. é como cão. Ah, tu as message à foi bana papa Maurice. Estou a pregar a mensagem de uma brana. Ah, tu as message à foi bana. Estou a pregar a mensagem de uma brana. Você o PC mkuu boya aí. O cão, se você dar um osso, vai vir. So bengani oboko mkuu na kimi. Se você chutar e esconder aquele osso, foge. Sim. Place ba yambi wana. Onde receberam? Ba miibi solo ba yeba bango. Os verdadeiros gatunos sabem. Ah, ba boa aquele mbwa bilo kolia na kisi apungi mo mbwa komi du comme ça. Elas são comida, assim, com medicamento assim, o cão fica Alors assim. pourquoi un homme doit-il se marier? E agora então procure por que se casar. Muto abalaka pour alukaka parti oyo. A pessoa se casa porque procura esta parte. Gentillesse, Essa générosité, generosidade, compassion, serviabilité, aquela serviabilidade, consolation. aquela consolação. Voilà pourquoi un homme doit se marier. É isso porque o homem tem que se casar. Dieu a pris cela à Tiango dans un paquet appelé la femme. Deus tomou aquilo, meteu-se num pacote chamado a mulher. Ce qui biloko wana ezate, Se não houver esses fatores, foyer wana eza enfer. aquele lar é inferno. Eza biloko a prière, eza biloko a changer. Na coisa de oração, mas se você tem que mudar. Loba nzambe na kenei musika mingi. Diga a Deus, eu fui muito distante. Na lingi na changer, c'est Eu ça le quero mariage. mudar, é isso o casamento. Jamais dans un camp, Nunca, nunca. on peut placer deux généraux Você ici pode comme ter aí dois generais. Não.
Général de brigade, général de General de brigade. brigada, general de brigada. Et Simbate. Isso não vai pegar. L'un doit descendre. Não tem que baixar. Est-ce que maman n'a roté elle banzambe? Será que mamãe estou a pregar a palavra de Maman Deus? Yesu bazagawa. A mamãe de Jesus aqui. Maman babota Yesu Mamãe bazawa. que nasceram em William Branham dit, Lembraram disso? c'est ce genre de femme Esse tipo de qui mulher donne toujours raison à son que dá mari, sempre razão ao seu même marido. s'il a tort. Mesmo se Amen. desculpa. Amém? Moyo mto oboma foye na yo, hein? Está a ver que você está a destruir o seu lar? Dieu na jugement na ye. Deus no seu julgamento. Quand il y a quelque chose dans le foyer, Quando há algo no lar, il descend, il dit, Adam, c'est toi qui as le bâton de commandement. Tu, Adão, você tem um cajado de mandamento. Yo musala na okoto sai na makamunyo. O teu trabalho é respeitá-lo em tudo. Il répondra pour ton salut. Porque ele vai responder para a sua Yo salvação. ko répondre pour Mas na. tu não vai responder para ti. Amen. Amém. Amen. Amém. Bonbon secret. Portanto, repousado bem. C'est le regret na zai mwana muke. A única lamentação que era a criança. Mas chikato bosani makambanza mbele aqui. Eu tinha com vocês esqueceram aqui que Deus Elle disse. était tellement aimable Era tão amável. et gentille envers moi. Era gentil para comigo. Ah frère, yo bando bota obala otala suba ninga te. Irmão, você, desde que você se casou, nunca visita mais os outros. C'est moi ça na gentil aza aimable. É porque aquela mulher é gentil e amável. O mutabala bitambola tambola moi ça benga na ndako enfer bakima kango. Porque aquela que se casou com uma mulher que anda à toa, portanto, foge de casa. Inferno. C'était na nini? Na Cabinda oui. Foi em En Cabinda, 89. em 89. Il y avait des sœurs, des mamans, Havia mamãe e uma irmã. des mamans de Malachikata, Mamãe de Matias 4. des mamans du message. Mamãe da Ah, mais il y avait mensagem. une femme là courageuse qui exhortait les autres là. Então, havia uma mulher aí muito corajosa. Estava Vraiment, bah, exortando. frère, bah, difficulté pour vivre le message na totalité na yango. Os irmãos têm muita dificuldade para ver a mensagem na tua Puisque totalidade. Dieu était descendu, il dit à Abraham, chassez Lot, chassez Ismaël. Porque Deus desceu e disse a Abraão, expulsa Ismael. Je ne comprendrai jamais quelqu'un qui a un enfant dans le monde. Eu não vou entender alguém que tem um filho no mundo. Alingi to vanda na foyer na biso chrétien na mwana wana. Quer que fiquemos a viver com o nosso lar cristão, com aquele filho. D'autres sorcières, bah, non, oui. Sim, outros bruxas estão a dizer sim. Maman, Maman, Ismaël wana. aquele Ismael Eza ndenge nini? é como? Eza omoni frère, hein? Tá vendo, Omoni irmão? frère, hein? Tá vendo, Alors mwana naza na comportement E mabe. aquele filho tem um mau comportamento. Qu'est-ce que c'est que le mariage? O que é o casamento? Chérie, Querido, tu sangani na bonheur. nos ajuntamos na felicidade. Ce qui malheur que ne pas pasteur. Se for em felicidade, vai o pastor. Tu sangani na bonheur. Nos ajuntamos com felicidade. Na malheur ni koloba. A tua desgraça. Mabe na yo. O teu mal. Abe ya mama na papa na yo. O mal- seu pai, Bando sua ki a mãe. famille na bio wana. Aquele seu Ba komi pai. pe bandeko na nga. Então também tornam meus parentes. Bana no botaki na kindumba avoye ba message. Aquele filho que você nasceu lá na pressão antes de conhecer a Ba komi mensagem. bana na ngai. Tornaram-se So baza ba meus filhos. bruxu ba temoso. Vocês são bruxos To bando teimosos. gêner ngai na yo. Como Jejua, tu e eu. Siko mwana naza makila na nga yo bengani eto ke luka solution wapi. Agora aquele filho é meu sangue, você lhe chuta, vamos procurar. Alors que avant na balon na yebisa yo ke naza na mwana na bota na kindumba na mokili. Ah, no casar contigo, eu te disse que eu tenho um filho que nasceu no So to bana na no mwana naza ndawa Agora te. nos casamos é porque ele não pode ficar aqui. Aza Ismaël. Ele é Ismael. Ismaël eza motema mabe. Ismaël eza jalousie. Ismaël eza kotonga. Imagem crítica. Le mal. O mal. Il y a des gens qui ont écouté la parole de Dieu. Há gente que escutou a Ba palavra de Deus. mesani na liloba ya nzambe. Acostumaram-se com a palavra de Deus. Ba boyi na bango ko changer na Não nko. querem de propósito. Et ce sont ces gens-là qui demandent Nzambe pambola biso 2019 Samuel leki Nzambe bueno te. Então, essas Tala ba pessoas ba tosi dizem- message ba changer. Tala ba mo bien bien. É Deus ajuda-nos. 2019 já passou. Deus. Nzamba yoka libondela ba mama aventurière te ba temosa te. Des mamans qui prennent position pour Dieu. Bango Deus de- ouve a oração das irmãs. Não mamães tomosas, assim, aventureiras, não. Mas aqueles que tomam a palavra de Deus sinceramente. Toujours pendant ce moment-là, Papa Maurice, Sempre aquelas mamães. quand on faisait Ouija, c'était marqué la Ouija. Quando fazíamos aquela Ouija, Ah. On venait, il y avait des quinois vínhamos, havia à gente bord de aqui, notre véhicule. e em outros carros. Bana bandal, bana matete, tout ça. De bandal, matete e tudo. Il parlait de Werason, il parlait de ceci, de cela. Falavam no Eração e outros. Maintenant, tout que Koufi en cours de route, c'est dans un village. Agora o carro variou assim no caminho.
prestes de Bah non, uma non, aldeia. l'esprit va comment à Londres, va comment dire à Paris. E aqueles moços no espírito já estavam em Londres. Il Paris. n'avait rien à voir avec les villageoises Yamboka Wana tout Não ça. tinham nada a ver com aqueles aldeãos daquela aldeia. Et quand ils étaient ensemble, ils parlaient de Paris, de Londres, ainsi de E suite. quando estavam juntos, estavam falando de Paris, Londres. Je les regardais. Olhava para eles. Na pourquoi Bakabili bino manioko. Vou dar uma mandioca. Ah, Tchango Wana tout ça. Ah, mete aí. Batela ta convoitise, ça c'est des Nem olha a villageoises. cobiça, não. Bango ba parisien ba okende, c'est Londres. Eles são de Paris, vão não sei Et tu m'as aonde. dit apprends message à Fobanam. Alguma coisa me disse que... T'as la obviamente, véritable não. puissance à moi aussi. Veja o verdadeiro poder da mulher. Les apenza beauté, beauté, Não é mesmo a fanaka. beleza, aquilo estraga. Ce sont ces qualités ici. São essas qualidades. Oyo Branham. Quebrar nome. Mutu autambola na ange. A pessoa que está andando... Mais à regretter, fallait na cola, na bala, na Olha, bébé. mas podíamos ter Sucré. que casar com esse aqui. Il y avait une villageoise Havia uma aldeia tellement obéissante. tão obediente. Le matin, elle est là. De manhã está lá. Elle servait ces garçons. Elle servia aquele Bazota moço. l'a été. Então, ele À midi, elle était là. Meio-dia Elle estava servait ali. ces garçons. Servia aqueles moços. 30 le matin. E tem On muito peut s'appeler servia- Manabino na Sugulango. Quer ver roupa Na para pourquoi lavar? elle servait ces A garçons. Catina servia Tellement elle aquele était moço. gentille, Então humble. era amável, humilde. Sainte ainda. Fandana. Comme te chama. Como Comme on não. après 2 jours, 3 jours. Depois de 2, 3 dias, Amitié, beauté. a amizade apareceu. C'est ça la puissance de la femme. É isso o poder da mulher. La gentillesse. A gentileza, La serviabilité. serviar, La a générosité. generosidade. Então, nous avons encore une école pastorale. Quando Deus está dando Une école pastorale, oui. na escola pastoral, Il y a une école comme ça. há uma escola pastoral. Vous savez, comment quelqu'un qui est chrétien, É como Deus, alguém que diz qui a écrit à ce message, que criou esta mensagem, pourquoi vai cair como? Por quê? Il y avait des amis, vous êtes restés 10 ans, 15 ans. Havia amigos, ficaram 10, 15 anos. Vous avez voyagé au Akoué. Não Mon Dieu, sabe c'est quanto quoi? melhor por que caiu. Mas isso é o quê? Nous avons encore une école pastorale. Deus me meteu então naquela escola Un jour, on pastoral. était à Soyo. Dia estava no sol. En 90, 91, Soyo, c'était comme un village. Em Hein. 90, 91, só era, parece uma On aldeia. achetait des pepsodents, des dentifrices pour à vendre à Kinshasa. E comprava um presidente para poder vender a Kinshasa. Ah, je me souviens, on a dentifrice, c'est belé. Um dia eu comprei muitos On pastéis. devait traverser, risquer l'Iwa, boire tout le balouka dans l'océan, mon Dieu. E devíamos atravessar, arriscamos a morte mesmo no oceano. C'est un miracle que nous sommes arrivés à Mwanda. E foi tanto um milagre que chegamos até Moanda. Le long Mwanda, maintenant, on est arrivé à Kinshasa à 5 Agora h du saímos de matin. Moanda para Kinshasa. Il fallait vendre ces pepsodents-là. Devíamos vender aquele presidente Ah, bah, prix, non, on a fait. aos preços muito baixos. Mon Dieu, ça bouleverse mes calculs. Ou dizer, aquilo que Jeune fille, mon quoi? Non, non, vous êtes combien? Você tá Não, vendendo pode quanto? ter. Não, não vende. Mon Dieu, je me sens pas bien, je dois aller à la maison. T'es, ça n'a pas Não, não, está paciente. Pesangana teke là yo. Dê-me, vou vender para ti. Maintenant, ngali bosso, moi, moi, c'est un libo. Nana simana. Agora, a moça à frente, Saraka, eu cara. atrás. Você fica só aqui. Quelque chose, par exemple, je vendais à 10 000 kwanza. Alguma coisa, por exemplo, que eu vendia a 10 mil, Ya Tchango, 15 000. meteu 15 mil. Boy kende na yo. Você 15 000. 15 Boy kende. Moi, j'étais derrière. Foi. Yo telle la kanga. Olha só para mim. Até que linga nuance na Vendeu para mim prix. tudo naquele preço. Prends ton argent. Está aqui teu dinheiro. Mbala sima. De outra vez. Kozala kanil boyete. Olha, não seja assim. Soko yo lukangai. Quando você vem me Ça procura, m'a bien moni la puissance de la femme. está a ver o poder da C'est mulher. cette serviabilité. É assim saber Oyo servir. mibali ba resista kate. Em que o marido, os homens não resistem. Lokola serviro boye kima ye libela. Como você serviu assim, foge de vez. Wana toza na Saint-Esprit. Assim você não tem espírito. Clé wana babima no kite. E aquela aí, cafrique, não sai. Kima libela. É melhor você C'était une école. Porque essa aqui é uma C'est ça escola. la puissance de la femme. Esse é o poder da mulher. Ah, nazo te abino ba men. Estamos pregados, digam amém. Eza problème osala ba gente lokola mama komba. Ah, vraiment Nzambe changer. Yonde changer. Não é problema de fazer jejum como mãe combat. Oh, porque não muda? Não, tu é que tens que mudar. Oui, il faut m'a parler clairement. Se mamãe não falou Il y avait un bébadou. Havia bêbado. Sa femme était chrétienne. A sua mulher era cristã. Ils étaient avec ses amis. Estavam com seus Il amigos. disait qu'il n'y a plus de chrétiens aujourd'hui. Só, não há cristã. Dis, moi j'ai une chrétienne, c'est ma Só, femme. eu tenho uma cristã. Non, elle n'existe plus. Não existe. Non, c'est une chrétienne, c'est ma Não, femme. tenho, Venez, je vais vous montrer. Vem, vou me mostrar. Bayena qui bébado Viram nyonso. assim, Chérie, parece que tá fais ton bêbado. mémelette pour moi. Ainda faz mais um ovo. Moi, si on a fait un mabi, Aquela mulher quand disse, il était allé avec ses amis bébado, que quando trouxe seus a amigos, changé aquela longuité. ela mudou a Mais cara. c'était les invités de son mari. Sabia que são convidados ao Ayambi marido. Bangona gentillesse. Recebeu-os com amabilidade. Une chrétienne, c'est une personne polie, civilisée. É uma pessoa que tem respeito.
païen belé boyebaya wa. Pagão, muitos Là bas païen pagãos. belé. Com muitos pagãos. Branham alobi c'était les invités de son mari. Branham disse que era um convidado do seu marido. Ayambi bango il les a installés. Recebeu, lhes fez Et puis sentar. elle a fait ces omelettes là. E fez aqueles omeletes. Ah si ça c'est moi la simbiango ouais. Depois de acabar. Il se guide. Oh, querido, isso aqui. Il m'a bébé ya bambia mon ami. Tem na Allez les parede. gars sortons. Ai, pá, vamos embora. Babombani bazota là E ye. aí esconderam, estavam lhe a observar. Chérie, pardonnez-moi. Querido, Je l'ai pas reçu. eu não consegui. Prochaine fois, je ferai tout pour le A reçu. próxima vez eu vou fazer. Elle a commencé à chanter. Ela começou a cantar. Jésus doit-il porter sa croix tout seul? Jesus vai levar a sua Eza cruz. kulusu na yo mutabalisa ki yo pasteur te mutu mote. Meme kulusu na É yo. a sua cruz, ninguém te mandou se casar, nem pastor, nem nada. Babeba Leva dozo a sua tala cruz. ye. Leva, estavam observando. Asa chrétienne. Ai, cristão. Comportement ya mwasi yena. Comportamento daquela Aza mulher. na posaza na cherte. Não precisa ter E público. bongola kamibali ebele. tout ça. E aquilo converte muitos En homens. commençant par ton mari dans la maison. Iniciando pelo teu marido em casa. Amen. Amém? Eza quand même na baser baza na Saint-Esprit. Há toda maneira, irmã que tem Espírito Santo aqui. Ah, voilà que ça bien va vraiment mona. Levante bem que os Yeah, irmãos merci. possam Nda ver. pambola bino. Podemos- Je peux prêcher je crois. Oui. Posso pregar agora? Oh, il me reste 15 minutes mon Dieu. Maintenant, faut me dire Agora, irmã Brana disse, Nzambe atie bango ensemble. Deus os colocou juntos. Alors, tant mon bali à Bali, il a besoin de ces qualités-là. Agora, quando o homem se casa, precisa dessas qualidades. Sim. Il est commis complet maintenant. É assim que está completo. Ah, et par tu ça bien de quoi maintenant? Essa parte é muito bem, não? Je lisais un livre là des Chinois. Eu estava a ler um Les livro. Chinois, ils décrivaient ce que c'est que la femme. Os chineses estavam a descrever o que é uma mulher. Babi, vous savez ce que c'est que le ciel? Será, sabe o que ensina? Mais c'est un endroit de délice. Nós não sabemos como é que é o céu é, mas é lugar de Alors, la delícia. femme convertie comme ça, Então, mulher convertida assim, Oyaza malamu penza, que é boa mesmo, c'est une partie du ciel qui est descendue sur la terre. é uma parte do céu que desceu da Babi, terra. oh, ça c'est le message de foi, Essa banana. aqui é a mensagem de Mamrana. Amen. Amém. Amen. Amém. L'esprit naturel O espírito masculin. natural. Maintenant, remarquez, Agora note, ce que Dieu avait fait avec Adam comme ça, o que Deus fez assim com Adão, Atibango ensemble. os colocou juntos. Quand la chute était arrivée, Quando a queda que chegou, Zamba Kitabi, Adam, Adam, où es-tu? Deus desceu e disse, Adão, onde está? Où es-tu, Adam? Onde está Adão? Nazalia wana Estou bomba. aqui escondido. Tu t'es caché pourquoi? Você se escondeu por Puisque je quê? suis né. Porque estou nu. Qui t'a dit que tu es né? Quem disse que você está nu? Moi, si yo pesa É a kinga. mulher que tu me deste. Il n'avait même pas prié. Eu estava muito bem, eu não pedi, até não orei. Moi, si yo pesa kinga. A mulher que tu me deste. Papa me dit qu'en répondant comme cela, Abraão disse que respondendo assim, Adam doit pesa faute panza. Adão estava a culpar Deus. Ah, bah, ange, vous avez moi non Ah, salinga. olha só esse filho que fez. Banda lelo jamais na pesa su mutu moi si tout ça. Desde hoje não vou dar mais uma mulher a Banda lelo ngazam na lotina mutu obalate. Hoje Deus nunca vou mandar porque casa não. Par ba prophète majeur, Agora os profetas maiores, Soge prophète majeur. salve pastor maior. Yo Jean-Baptiste obalate. O João Batista não vai se casar. Yo bala. Tu te casas. Par bango nzamba tinda mutu. Além deste, Deus nunca manda ninguém. Biso na yo tozoya obotami moitié comme ça. Tu e eu viemos assim, uma parte. Moi si pas botami moitié comme ça. E também a mulher nasceu. Nzamba bi assim, makambu su so ngana intervenir ezate. E Deus disse, não posso intervir mais nessas coisas. Yo moko luka mwasi na yo, yo moko ndima mobali na yo. Tu próprio procura sua mulher, tu próprio aceita seu marido. Ngai jamais. Eu nunca. Ah. Maintenant, Fabana Maobi, Agora aí, Mambrana disse, qu'est-ce que Dieu a fait o que Deus fez? pour vous et moi? Para tu e eu, Il nous donne deux choses. nos dá duas coisas. L'autre bout à moitié pe ou moitié na ye, Como nascemos metade, metade, il vous donne la parole. Ele te dá a palavra. La première des choses. A primeira das coisas. Et puis consultez-moi dans la prière. Diz, consulta-me na oração. Mais ngana loba oh yo balate yo bala oh non. Dizer, oh, por que tu casa aquele com aquele, aquele que casa com aquele, não. Amen. Amém. Maintenant, la parole de Dieu dit ceci. Agora a palavra de Deus diz o seguinte. Tokoki jamais kubala na ba songe, na vision, na ba prophétie. Non, non, non. Nunca poderemos nos casar através de sonhos, visões, profecias. Não. Non. Não. Na vision, na ba songe, na prophétie. Non, non. Visão, sonho e profecia, não. Dieu te donne la parole. Deus te dá a palavra. Si vous voulez vous marier, Você quer se la casar? parole de Dieu dit A palavra de Deus diz, il n'y a point de mal de mariage interracial. não existe, não deve haver casamento interracial. Dieu a créé 4 races.
Deus criou 4 raças. Le blanc, le rouge, le jaune, le noir. Brancos, amarelos, pretos. C'est un jardin. É jardim. Ce sont des fleurs dans le jardin de São Dieu. flores no jardim de Éden. Pour hybrider, en gros, pour créer barasso nzamba salate. Não estraga isso para criar raça que Deus não criou. Laissez ces races comme cela. Deixe essa raça assim. Même dans l'éternité, il y aura des rouges, des jaunes, des noirs. Mesmo na eternidade haverá vermelho, amarelo. Même votre théophanie, Mesmo a sua teofania ils ont un modèle différent. não será de branco, não. Não. C'est fort, Bonhomme dit, É que o irmão Brana disse. dans les choses qui doivent être. Nas coisas que devem vir. Ça, c'est la parole de Dieu. Esta é a palavra de Deus. La parole de Dieu dit encore ceci. A palavra de Deus diz mais. Il n'y a point de mariage mixte. Não pode haver casamento misto. En aucun cas, Em nenhum caso, un croyant peut se marier à un non-croyant. crente vai se casar com descrente. C'est un péché impardonnable. É pecado imperdoável. La race chrétienne, la race des élus, A raça cristã, a raça dos eleitos, c'est une race spéciale. é uma raça especial. Qu'on mélange jamais na race mususu. Não a mistura nunca com outra raça. Oh, tant qu'il faut tout en détail. Daqui a pouco vamos entrar em detalhe. Depuis l'Ancien Testament, Desde o Antigo Testamento, les Juifs se mariaient entre eux. os judeus se casavam entre Et eles. Abraham dit que les croyants doivent se marier avec les croyants seulement. Abraão disse que os crentes têm que se casar com os crentes. C'est un péché impardonnable. É pecado imperdoável. A to changer pasteur Tony Mbouenaboy. Mesmo se você mudar de pastor, Mais moyo ko sans zambezate. mas você não pode enganar Deus. Vous voyez que la parole de Dieu est un filtre. Hein? Está a ver que a palavra de Deus é filtro. À partir de la parole, vous saurez si vous êtes un chrétien ou non, A fils palavra de de Dieu. Deus, você pode saber se você é filho de Deus ou não, cristão ou não. Vous ne pouvez vous marier que na mutubozane foi moko. Você só pode se casar com alguém com quem você tem a mesma fé. Jamais mon bal a déjà enlevé, moi ça dans ma belle au mariage dans Nunca l'espace. o marido já está arrebatado, ou uma mulher está aqui na terra. L'homme est dans l'éternité, la femme dans le temps, ça n'existe pas. O homem na eternidade, a mulher no tempo, isso não existe. Vous ne pouvez vous marier que na mutubozane foi moko. Você só pode se casar com quem você tem a mesma fé. Maman, papa, Dieu est descendu dans cet âge Mamãe, papai, Deus desceu nesta era pour vous dire ndenge yo bala ki ndenge moi na ko bala lelote. para te dizer que de maneira que você se casar, não é de maneira que La seu filho grâce vai de se casar Tucson, hoje. c'est pour les ignorants. A graça de Tucson é para ignorantes. Maintenant, il y a la connaissance parfaite. Agora, conhecimento Alors, perfeito. enseignez-moi na kotia connaissance oyo en pratique, il sera béni. Agora ensina teu filho em pôr em prática esse conhecimento perfeito. Amen. Amém. Ah. Voilà la base parole de Dieu PC. Essas bases que a palavra de Deus deu. On ne peut jamais se marier par une voie secondaire. Prophétie, songe, ainsi de Não se suite. pode Non, non. casar com uma via secundária, profecia, visão, sonho. Il n'y a Não, point de mariage interracial. Non, non, non. não casamento interracial, não. Le mariage mixte, c'est un mariage, c'est un péché impardonnable. E o casamento misto é pecado imperdoável. Vous ne pouvez vous marier qu'avec la personne avec qui vous avez une même foi, tout ça. E só pode se casar com a pessoa com quem você tem a mesma fé. Là, Dieu vous donne la base de la parole. Esta é a base de Deus, a palavra que Deus te dá. La parole de Dieu dit encore ceci. E a palavra de Deus diz mais o seguinte. Voici la seule façon pour vous de faire un bon choix. Essa é a única maneira para você fazer uma boa escolha. C'est fort, madame, qui dit. Irmão Brana quem disse. La seule façon pour vous de faire un bon choix. A única maneira para você fazer uma boa escolha. Regardez premièrement au caractère. Olha, primeiro para o caráter. Merci. Un chrétien qui veut se marier, Cristão que quer se casar, il ne doit pas baser son choix sur la beauté d'abord, non. não deve basear a sua escolha sobre Pas sur l'amour d'abord, non. Não, por amor não. Mais d'abord sur le caractère. É sobre primeiramente o caráter. Le caractère, ça ne veut pas dire le ministère. O caráter não quer dizer o ministério, não. Quelqu'un peut avoir le ministère, mais il a un très mauvais caractère. Alguém pode ter ministério, mas com mau caráter. Quelqu'un peut avoir un don de l'esprit, mais il a un mauvais caractère. Alguém pode ter dom do espírito, mas com mau caráter. Faut pas n'entendre à linga bala opalobi. Mabrana, quando quis casar com o Rob, J'ai cherché une fille. eu procurei uma Voilà, moça humble, simple, que é humilde e qui simples, ne fume pas, qui ne boit uma pas. moça que não bebe, não fuma, Oya tonga ka batute. que não critica as Oya pessoas, swana ka te. que não anda aí Oya tambola te lelo alalia. Ebi makambo batu nyonso lokola nzambe moko église. é que não anda aí a dormir aqui, a conhece sobre todos. E bandaki nani ye azaka kawana. Uma que E bandaki nani ye azaka não kawana. só onde ele está aí.
Une fille simple, Uma moça tão humble, simples, humilde. même dans les quartiers, Mesmo no bairro, même dans la famille. mesmo na família. Une fille qui aime Dieu, Uma moça qui aime la ama parole Deus, de Dieu, que ama a palavra de qui Deus, respecte les gens, que respeita as qui pessoas, respecte les adultes, que respeita adultos, qui respecte ses parents, que respeita seus qui pais, respecte Bayaya que Naye. respeita seus irmãos. Le mais mariage ne convertit personne. velhos. O casamento não converte ninguém. C'est ça qu'on a l'eau, le bon ou la ramoutouté, É non. como o seu, não converte ninguém. C'est cette fille-là, É essa moça. sérieuse. Séria. Une fille qui a de la personnalité. Uma moça que tem personalidade. Ça, c'est le message. Un homme qui fuit la face de l'éternel. Oui. É a mensagem, um homem que foge à face dele. Une fille qui a de la personnalité. Uma moça que tem personalidade. Camarade à frère, kaka. Amiga dos irmãos. Té, Não. voilà, té. Não, não, não. Une fille qui se respecte, qui a de la personnalité. Mas uma moça que se respeita. Tem Dans question-réponse 64 fois, banama obi. Pergunta e resposta 64, irmã Brahma Basi disse bazale sika na bango, mibali esika na bango. que os homens estejam do lado deles, as mulheres também do lado delas. Une fille qui se sent à l'aise, c'est maintenant dans frère, tout ça. Uma moça que só se sente à vontade quando está com os irmãos. Não. Frère, expliquez-moi bien passage, Joana. Explica-me bem aquela passagem. C'est dangereux, tout ça. Não, isso é perigosa. Une fille célibataire, Uma moça solteira, mais conquérant sa religion qui tende na ba marié. mas tem concorrência de vestuário com uma casados. Não. Não. Je crois que c'est très clair. Creio que está muito claro, não. Maintenant, un frère comme ça, Agora, tango aye irmão, pa inayo, quando vem ter on contigo, va dire, oh, Dieu de Branham m'a répondu. não diga porque Deus de Branham. Il a eu le temps de t'étudier. Não, tempo de Yo estudar. besoin temps étudier. Tu também tem um tempo para estudá-lo. Au bas là, t'es un garçon qui a des namorades. Não se casa com aquele moço que tem namorado. Oh, avant ça, là, on peut avoir païen, on Ou peut porque avoir tá fazendo célibataire. porque é solteiro. Quand on va se marier aussi là, Quando vai se casar, jamais. vai acabar nunca. L'impudicité, c'est un esprit. A prostituição é um espírito. Ce qui bobalani, Se vocês se casarem, akolinga ba cousine na yo poza na mbongo. vai conquistar as suas primas porque Ba tem camarade no dinheiro. poza na mbongo. As suas amigas porque tem dinheiro. Ozananda como neno kondi. Você está numa casa grande, mas você está bem estreito. O moni pasteur. Non, ils Tá pas un bem, pasteur. pastor, Ya tá yo bem. aguenta. Mas é teu, agora suporta. Puisque vous avez frivole mingi. Porque você foi muito, Trop léger. muito leve. O considéré marmal balanzambe te. Você não considerou os pontos da Trop palavra. matérialiste. Muito materialista. Alors na voiture, fréquentation na voiture. Ah, nzamba sali. Deus Li trabalhou. bonde li nangeza ki pesa ndenge A minha wana. oração foi mesmo assim. Mais azan ndumba, frère ndumba. Mas ele irmão prostituto. O bali frère ndumba, même Você se ma casou com ekolusi na yo. prostituto. Então leva a sua cruz. Você oboye tikala ndengo na timu kolo yeso akoya. Porque se você deixar, então fique assim até o So ko kito ye ndumba limbi sanga to zonga na gabo na yo. Quem é o prostituto do homem que vamos contar contigo? To tanga prophète. Vamos ler o profeta. Vérifiez que ce ne soit pas un frère menteur. Verifique que não seja irmão mentiroso. Si c'est un frère menteur, Seu irmão mentiroso, yo pe okoma lukuta bana pe você também vai lukuta. se tornar mentirosa como ele. Vérifiez Verifique que ce ne soit pas un frère que païen, não seja um irmão pagão, orgueilleux, orgulhoso. vaniteux. E ele é gabarol. Vous devez vous renseigner. Você tem que pedir informações. Ah, Sim, je te vois, c'est vrai. eu estou te vendo muito Mais bem. ce que tu étais il y a 2 ans, Mas o que você era há 2 anos, il y a 5 ans, há 5 anos, bah, tu vas vendre il y a 5 as ans. pessoas vieram contigo Il y a 5 3 ans. há 3 anos. Nazala sûr que nazo sangana na un chrétien. Que tenha certeza que estou me ligar a um cristão, a uma cristã. C'est très clair, madame. Está muito claro, não? Nenda zana cher. Agora de maneira que estou aqui no púlpito. So naza mukili na na bombi yango ba chiffre na bombi tout ça. Se eu tenho a cauda, é esconder. Aqui eu também esconder. Mais la chose la plus importante, Mas a coisa mais importante, comportement caractère hein. o meu comportamento, o meu caráter, Bato ba vanda kanangai. as pessoas que vivem comigo, Ah. Faut tout na bato wana, c'est vrai. tem que consultar essa gente. Comportement pasteur wana O bairo. comportamento desse pastor nesse bairro, Comportement na seu musala. comportamento de serviço, C'est ça caractère yango non. é esse o correto caráter de uma pessoa. Donc un chrétien abalaka fait caractère la chrétien tout ça. Portanto, o cristão casa-se com aquele caráter cristão. Il fait très chaud, on doit s'arrêter. Abalaka fait caractère wana. Casa-se com aquele cristão, caráter. Koza la paniquete. Não é porque tem banco, não. Ayez beaucoup de maîtrise.
tenha muito domínio. Puisque le mariage est un mystère. Por casamento é um mistério. Frère Branham dit dans Le Parent Rédempteur, il fallait lire cela. Abraão disse no Parente Redentor devíamos ler isso. Il y a des personnes qui étaient ensemble dans l'éternité, Há pessoas que estavam juntas na eternidade. va se séparer dans le temps. Separaram-se no tempo. Vous devez prier Dieu. Você tem que orar a Au Deus. pénétrer Você mystère ou non. Aquela, Voyez avec qui vous étiez dans l'éternité. para você saber com quem você estava na eternidade. Amen. Amém. Maintenant, pour nous répondre à la prière, Agora, para Deus responder a sua au oração, pénétrer mystère ou non éternité. que você penetra aquela mistério da eternidade. Dans Israël, il y avait bataille. Em Israel havia batalha. Un géant s'était élevé. Gigante levantou-se Du nom de Goliath. com o nome de Goliato. La Bible montre ce géant-là. Está a ver aquele gigante? Aquele que matou. Les rois. O rei À cause de moi, vai tomar a sua filha. un garçon sérieux Moço sério qui vit ces messages, que vive esta qui mensagem. aime ces messages, Gosta desta qui met mensagem. ces messages en pratique. Que pratica esta mensagem. Une fille sérieuse Uma moça seriosa. qui aime ces messages, Gosta dessa mensagem. qui les met en pratique. la põe em prática. Il est mon roi. Ele próprio rei À couper ça, yoye. vai te dar. Mais avant de ça, yoye, Mas antes de dar, il faut combattre les géants. você tem que combater esse Au gigante. quoi ça Goliath, toi? Deixe cair esse Au Goliath. quoi ça masturbation? Deixa cair a Au quoi ça masturbação. pornographie? Deixa cair a pornografia. Au quoi ça entêtement? Deixa cair a teimosia. Au quoi ça va filmer à ma Deixa cair bête? do mau Au filme. quoi ça murmure? Deixa cair da Au murmuração. quoi ça jalousie? Deixa cair a Au quoi inveja. ça haine? Deixa cair Soyez a d'abord convertis. Primeiro se converta. C'est cet homme-là qui est converti. É esse homem convertido, Changé. mudado, De temps à Zobon de que l'ensemble. quando está a orar a Deus, Dieu doit l'exaucer. Deus deve ouvir. C'est cette fille-là convertie Aquela moça convertida qui vient à l'église à que pied. vem a pé à Il igreja, pas petit moko. ficou só com parte Je vais dele. nourrir d'abord mon âme. Primeiro vou alimentar C'est minha ça alma. l'essentiel. É isso o essencial. Sim. Qui mettent la parole de Dieu en pratique. Que pratica a palavra Qui de est Deus. humble, simple, sans argent. Ela vem humilde, sem dinheiro. Ma beba tu bana bana ba frère. O mal é que as pessoas gostam de se casar com filhas. de Lokola irmãos. papa za pasteur, papa za Como pai ousia za pastor, tel. Ah, que isso e aquilo. Non. Ah, não. c'est pas ça la garantie à bon caractère. Non, non. Nem isso é garantia de bom caráter. Des fois la fille vient à la église à papa na bango, église à tel boy na non non. Às vezes a moça vem à igreja do seu pai, do fulano, não sei o que e tudo. Ah. Mais où est Zoya? À l'école. Mas aquela vem. Elle est isolée Ela là. está isolada. Elle ne veut pas s'assembler avec les Não autres. quer juntar-se com Si elle outra. comprend que je suis d'une autre race. Que entende que sou de outra raça. Cette fille-là. Aquela moça, Tant Zoli kabaninga bazo seka yo. quando está para os outros, está a zombar dele. Eh, yo na ba frère minene minene Vê que boy. está se estão com Nzamba ko filhas. permettre yo ba seka yo. Deus vai permitir que te zombam. Ah. Sim. N'a pas d'argent avant de Não kimia. tem dinheiro, fica calada. Ah, mais yo za mwana mwasi. Mas você é moça. OK na virginité wapi? Você vai levar aonde? Você pensa que O canici, o je canici. ne vais pas trahir ce message Não ici. quero trair essa Je ne mensagem. vais pas faire la honte de mon Dieu. Não quero envergonhar meu Deus. C'est cette fille-là. É essa moça Wazo kwesa Goliath. que faz ficar Tanga zobondela nzambe. Está a orar a Deus. Olobaki na William Branham. Tu disseste a William Mwana Branham, mwasi akotosa liloba oyo. Nga nazotosa yango. eu estou a praticá-la. Oui, kobonde lokola muta groupe de prière te. Sinon, wana comme Eh, groupe de te. prière, wana, non. Kanga nzambe na ba promesse na ye. Napenda Deus na Yo sua lobaki promessa. boye. Toutes ces choses. Moi j'ai fait Eu cela. fiz aquilo. Yo lobaki boye. Toutes ces Moi choses. j'ai fait Eu cela. fiz aquilo. Ne lola efungwa E o seu Que Deus benisse. Que Deus abençoe. Totelemi pona bondela oui. Levantemos para orar a Deus.